Tem quem acha que muitos assuntos não devam ser discutidos nem relacionados. Tem quem pede a bênção para falar. Outros buscam a separação completa, ou seja, nada de se intrometer em espaços, abre aspas, alheios. Religião e política. Será que os líderes religiosos e membros podem apoiar e até ser candidatos? A igreja é um ambiente adequado para manifestações partidárias? O Brasil é de fato um Estado laico? É sobre isso que nossos convidados de hoje vão discutir. O Começo de Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar aqui pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Supercanal TV e também pelas mídias sociais. Elas deveriam unir forças para um bem maior ou será mesmo melhor que cada uma fique no seu canto e pronto? Bom, é em busca dessas respostas sobre religião e política que vamos falar hoje. Ela tem 67 anos, seu primeiro contato com o espiritismo foi no comecinho dos anos 70. Em 1975 adotou como sua religião, ou seja, são 47 anos no espiritismo. Ela foi presidente do Grupo Espírita da Fraternidade José Grosso, isso por 15 anos. Depois do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, por 21 anos. Entregou o mandato no dia 31 de dezembro de 2020. Continua trabalhadora na casa, com compromisso na área de mediunidade e da comunicação, que são as palestras e gravações de vídeos. Ela é filha de Francisco Bastos da Cruz e Jandira de Souza e é casada há 46 anos. Tem o segundo grau completo e estudou o curso de contabilidade no antigo Colégio Nossa Senhora das Graças. Vamos receber aqui Ana Maria Bastos dos Anjos. Seja bem-vinda, fica à vontade, Ana. Padre há 2 anos, ele é graduado em Filosofia e Teologia no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário. Sua cidade de origem é São Domingos das Dores. O filho de João Batista Nepomuceno e Ana Lúcia das Dores Nepomuceno tem 27 anos e atualmente é vigário paroquial na paróquia São João Batista, na Catedral. Padre Igor Luiz Arantes Nepomuceno, vem pra cá. Prazer te receber. E aí, muito bom receber vocês aqui. Nós convidamos também um pastor Rominho, confirmou que viria, e também o Rodrigo, que é da Umbanda. A ideia era a gente ter uma conversa boa aqui com várias correntes. Pode ser que durante o programa eles cheguem. Se chegarem, eles vão se juntar a nós aqui para a gente bater esse papo. E eu queria começar falando sobre isso, sobre a questão da laicidade, do Estado laico. A gente pode até considerar, que o laicismo ele surgiu lá na Revolução Francesa, quando você tem a separação de vez de Estado e Igreja. Então ali era tudo muito misturado, E nós temos o Brasil, que é um Estado laico. Então fala que o Brasil é um Estado laico. Mais interessante, eu vou até pegar aqui para ler, o preâmbulo da nossa Constituição Federal, porque a Constituição fala o tempo todo que o Estado é laico, mas vamos ver o preâmbulo dela. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança e o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, no preâmbulo, a nossa Constituição já é promulgada sob a proteção de Deus. Então, assim, o que é de fato, então, esse Estado laico brasileiro? Quer dizer, porque você tem... Estado laico é religião, o Estado não vai se misturar com religião. Então, assim, teve até muitas discussões já em alguns governos sobre manter ou não o crucifixo na parede dos governos municipais, estaduais e federal. Mas nós temos aí também a questão da democracia, quer dizer, nós temos uma liberdade religiosa, E os governos são dirigidos por homens, E cada um tem sua compreensão de Deus. Então eu queria ouvir de vocês, como é que o senhor enxerga, vou começar com o padre, um Estado laico. Primeiro, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado
o senhor está aqui conosco. Como é que o senhor vê isso? O Estado laico brasileiro é uma ausência total de se falar em Deus ou é só não misturar demais isso? O Estado laico não pode ser um Estado ateísta, ou seja, Deus fora disso, né? É diferente. O Estado laico é aquele que permite que cada um, na sua consciência, de acordo com os seus princípios, possa seguir a religião que deseja e tenha esses direitos assegurados. Ou seja, que aqueles que são espíritas possam viver a sua fé. Nós que somos católicos, que vivamos a nossa fé. E assim cada qual conforme entender. Aqueles que não acreditem em Deus, que possam viver também conforme esta fé. O Estado deve assegurar, portanto, esse livre exercício da vida religiosa, né? Cada qual conforme bem entender. Muito bem. Ana, prazer, muito bem te receber aqui mais uma vez. Prazer é da gente. E aí, o que a Ana espírita pensa sobre isso? A laicidade do Estado foi necessária, inclusive, por causa esse entrelaçamento negativo. Porque quando um interfere na ação do outro, acaba sendo muito prejudicial. Quando nós vimos Napoleão, que brigou, de uma certa maneira assim, brigou com Deus, e achando que o Papa era o representante de Deus, tomou dele a coroa e colocou em si mesmo, naquele momento ele rompeu Estado e religião, né? E quando a gente vai falar de religião, você está pensando em pessoas que representam a religião. Estado é a mesma coisa, né? Então, a religião ela vai atuar no indivíduo que vai gerir o Estado, né? Então, essa laicidade ela é mais propositiva do que efetiva, né? Porque a religião vai estar ali. E quando a Constituição de 88 foi promulgada e termina lá falando sobre a proteção de Deus, o que eu entendo ali? Nós, que somos crentes em Deus, estamos promulgando uma lei que vai gerir o Estado, né? Não que o Estado deva se submeter à religião, nem a religião se impor ao Estado. E um Estado que vai atender a todos os tipos de religiões. A todos. E também, como o padeiro disse, até quem não a tem. Então, até o ateu. Então, assim, ele está ali, o Estado está ali por ele também. É assim que a gente tem que entender. O Estado, ele é para o cidadão, de um modo geral. E cidadania, nós vamos falar aí de nação, né? A religião está para o indivíduo enquanto ser com Deus. Professor, eu acredito que a gente possa contrapor isso à seguinte ideia, né? Porque antes do Estado laico, nós havíamos, por exemplo, o Estado cristão. Teocrático, né? Ou católico, propriamente dito. Um governo teocrático até. Então, acho que mudou um pouquinho. Ao invés de ali se impor uma determinada religião como oficial, não existe uma religião mais oficial, mas permite que todos possam seguir como entender. Eu entendo perfeitamente o que vocês estão dizendo. Aí, eu só vou chegar na outra questão agora, do seguinte, porque a gente tem que falar dessa experiência que cada um tem com a sua fé, com a sua religião, com Deus, né? E não é perigoso se a gente deixar, por exemplo, se isso não ficar muito claro, que cada governante, por exemplo, e aqui nós não vamos hoje falar de nome de ninguém, não estamos para criticar candidato, nem partido, nem ideologia. Está querendo discutir essa questão de Estado e religião mesmo. Não importa, o José chegou à presidência. E o José é espírita, por exemplo, ou o José é católico, ou o José é ateu, por exemplo. E ele não tem que estar também muito bem preparado para essas coisas não se misturarem muito, porque se a minha experiência for uma experiência, por exemplo, conservadora demais, ou muito forte em relação à religião, não tem uma tendência a querer aplicar isso na vida da população toda, não? Professor, enquanto o senhor falava, eu me lembrava exatamente do imperador, se não me engano é imperador mesmo, Ciro. No exílio da Babilônia, os judeus ali exilados, foi ele quem ajudou esse povo a voltar, né, e poder fazer a experiência novamente de sua fé e de sua pátria. Ciro, ele era pagão, ele não era judeu. Então, se quem está à frente tem esse mesmo entendimento de que usa o poder para o bem de todos, para aquilo que é justo, e aí a gente há de se entender também que nós estamos vivendo num momento de grande relativismo, em que os valores morais vão por água abaixo.
Então é muito difícil também um governante governar em meio a isso, porque ele vai atender quais ideais? Os relativistas, ou vai buscar de fato aqueles valores que a gente possa dizer como imutáveis no aspecto de constância, de substanciais, né, em favor da própria dignidade humana? Então, enfim, estamos num tempo complicado em relação aos valores, mas há de se ter em mente esse exemplo do Ciro. Né? Digo aqui não Ciro Gomes não, né? O Ciro do imperador antigo. Né? Um homem pagão, mas que fez um grande bem, louvado entre o povo judeu, exatamente porque restituiu essa dignidade. Ou seja, ele pensou de fato no outro. Se os governantes fizerem assim... Ele não pensou só no que ele acreditava, né? Porque em sendo assim, ele como pagão, não tinha que dar a menor atenção para isso. Né? Talvez muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Talvez devesse perseguir por serem cristãos e estarem em desacordo com a ideia dele, né? Que não estava embasada especificamente em nada. Nós estamos falando aqui sobre a questão da religião, de alguma forma, acabar interferindo na política do Estado, né? E o inverso, quer dizer, a política interferir na religião. Porque tem isso também, né? Então, assim, você tem nós temos essa preocupação de a pessoa religiosa demais assume um cargo e a partir do que ela acredita, ela pode passar a desconhecer, por exemplo, a liberdade religiosa, que é uma garantia constitucional que nós temos, né? E por conta disso, tentar gerir com base só naquilo que ela acredita, deixando de lado parte da população que não tem a mesma crença dele. Mas o inverso, quer dizer, quando a gente faz isso, não tem um risco, por exemplo, da política vir para dentro da religião. Vamos fazer um rápido intervalo, conversa boa, passa rápido demais. Eu queria voltar para o segundo bloco discutindo isso, discutindo o inverso. Você não sai daí, bate-papo sensacional aqui com o Padre Igor e com a Ana Maria dos Anjos. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Começo Conversa. E como eu dizia logo no começo do programa, né, nós convidamos mais duas pessoas para estarem aqui conosco. Uma delas é o Rodrigo, que é da Ubanda, e o Rominho, que é evangélico. O Rominho ainda não chegou, o Rodrigo está aqui conosco, ele é pai de santo desde 2001, graduado em Letras, Espanhol, Pedagogia e Educação Especial. Ele tem 37 anos, é de Caratinga. Ele é filho do Assir da Silva e da Marivânia Xavier Pereira. Rodrigo Xavier da Silva, vem pra cá. Prazer te receber aqui, por favor. Rodrigo, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, viu? E nós terminamos o primeiro bloco, íamos entrar no segundo bloco já falando da questão da política vindo para dentro da religião. Eu quero voltar no primeiro tema rapidinho com você, até porque a Ana quer fazer um comentário ainda. Nós estamos num Estado laico. Temos uma Constituição que no preâmbulo fala em Deus e que no encerramento fala em Deus. E essas coisas acabam se misturando de uma tal maneira, né? E eu queria, dentro da sua experiência, né, da sua vivência de fé e do que você percebe também, como que você vê essa questão do Estado laico e da religião, de alguma forma, está presente dentro do Estado brasileiro enquanto política de Estado? Então, quando a gente fala em Estado laico, nós podemos falar que nós vivemos num país que, entre aspas, ele é laico. Porque quando se vai ter alguma comemoração, nem sempre as religiões que são, vamos dizer, que são menos faladas, elas são convidadas para participar, né? E isso já acontece um grande erro quando a gente fala no Estado laico. Mas a gente trabalha, a gente busca para que nós tenhamos realmente um Estado laico, né? Em que possa ter políticas públicas para todas as religiões, para que todas as religiões possam andar de mão dadas. A partir do momento que todas as religiões andarem de mão dadas, um respeitar o outro, um respeitar a crença do outro, aí sim nós teremos um Estado laico. Mas ainda está no caminho, não acredito que temos um Estado 100% laico. É uma luta, né? O Padre Igor falava justamente sobre isso, a Ana também complementou depois, sobre esse entendimento do laicismo nesse sentido, quer dizer, que é um Estado que
vai governar para todo mundo, inclusive para quem não tem religião. Né? Então, assim, é um Estado laico, na verdade, né? É uma luta, né, Ana? Fala, você queria fazer um complemento? Fica à vontade. É a respeito da questão da religião na política. Não vou nem dizer no Estado, vamos ver na política. Porque a religião, normalmente, e as famílias brasileiras têm esse cuidado de iniciar o membro ali na religião que eles professam. Então, esse princípio vai seguir com o ser humano, em onde ele for. Então, a religião vai interferir nas ações políticas a partir da fé e do comprometimento do indivíduo que se alimentou de um pensamento ou de outro, né? Então, ele vai atuar onde ele estiver. E aí, nós vamos falar nas profissões, né, na sociedade, né, nos clubes de serviço e tal, a religião vai estar lá. Né? Nesse sentido que eu gostaria assim, de reforçar. Entendi. Então o Estado é laico, mas o indivíduo não é. Né? Eu acho tão interessante isso, a questão disso, porque eu penso que é por aí mesmo. E puxando aqui a farinha para o nosso lado, num aspecto vocês vão entender claro. o que eu quero dizer. Por exemplo, se um católico ou um cristão, de fato, levando isso ali para dentro, mas trazendo esses seus valores de fazer para o outro tudo aquilo que gostaria que fosse feito com ele, que é o princípio de Jesus, claro. né, a lei áurea. Não trataria todos... Fantástica essa preparação. Com cuidado, né? Porque é Jesus, Buda fala a mesma coisa, né? Vários... É de empatia, né? De amar o seu irmão como a você mesmo. Então, assim, isso é muito forte, né? E no Estado, o termo de política é a arte do bem comum. Né? Então, olha bem, você tá ali com a receita do bolo, mas não tá sabendo fazer com que ele chegue no... O problema é que a pessoa, às vezes, ela professa uma religião, mas talvez não vive conforme ela professa. Eu acho que os verdadeiros valores, né? Entendi. Agora, e quando a gente fala, por exemplo, no Estado, ele garantindo, que isso é obrigação do Estado, garantir o direito de que cada um professe a sua fé, independente de qual seja a religião. E quando você vê, aí eu vou aproveitar para dentro do Rodrigo aqui, quando você olha o Rio de Janeiro, por exemplo, Bahia, com as pessoas destruindo o terreiro, destruindo o local de encontro dele, uma coisa horrorosa, colocando fogo, quer dizer, o Estado não tem que intervir nisso não, quer dizer, eu não vou porque lá, se fosse botando fogo na igreja católica, eu estava lá, se fosse botando fogo no centro espírita, mas em banda não vou mexer com esse pessoal. Mas o Estado, acredito que não interfere tanto porque é uma religião de negro. De negro. Tudo que é do preto, da minoria, fica mais deixado de lado. Agora, recentemente, em Salvador, teve que queimar uma estátua de uma mãe de santo que era muito famosa em Salvador, que fazia muitas ações, colocaram fogo na estátua. O que o Estado fez? Até agora não foi feito nada, estou acompanhando, nada. Nada, né? Nada, porque é uma religião de preto. E na Bahia, eu vou te falar, hein, gente, Bahia é quase todo mundo preto, né? Sim. É quase todo mundo preto, porque é um estado mesmo que tem uma presença muito forte do negro. Algumas manifestações agora também assim, pegando, né? Existe também uma coisa também, às vezes, contra alguns símbolos cristãos, no caso católicos, né? Vimos aí algumas manifestações. Imagens também. Imagens colocadas onde não deveria. Vocês vão se recordar aqui das imagens, né? Então, assim, de todo aspecto, é isso que o senhor bem disse, né? Se eu não gostaria disso para mim, porque também não faça para o outro. Todo modo de violência deve ser combatido, né? E o Estado entra exatamente aí para garantir essa paz, né? E esse respeito. Mas aí agora, então, eu vou para o tema que eu queria abordar agora, porque eu acho que também é um pouco de culpa nossa que eu falo nós que professamos uma religião, seja lá qual for, que a gente traz da política para dentro da igreja. Então, assim, não é que a igreja traz, mas membros trazem. Então, assim, nós vimos com muita propriedade agora, né? O padre defendendo um candidato A, um padre em público defendendo o outro, um pastor defendendo um, outro defendendo... Isso tem para todo lado. O que eu acho que é muito complicado, porque você tem um grupo de fiéis que ele necessariamente não tem o pensamento do pastor, do padre. É uma coisa muito complicada. Então, assim, eu tive até essa experiência de conversar sobre isso um dia. Eu gostei muito com o Padre Igor, fora disso, ele falando assim,
que eu sou o pastor desse rebanho que eu estou aqui. Então, se eu tenho gente aqui de todo jeito, que gosta do candidato A, que gosta do B, que gosta do C, eu tenho que ouvir a todos. Eu não posso ir lá para o púlpito e falar. Você vai votar no Zé, vai votar no João. Não dá para ser assim, né? Como é que você acha isso? Qual a sua experiência na sua área, por exemplo? A política foi lá para dentro do terreiro? Sim, a política foi para dentro do terreiro. Só que eu acredito que um bom líder religioso é o que você disse. Ele ouve a todos, ele tem a opinião dele e fica guardado para ele. Né? Eu tenho que ver o que é melhor para a minha sociedade, para o meu povo, mas não opinar tanto. Eu prefiro não opinar. Eu, Rodrigo. Prefiro ouvir mais, observar mais e falar pouco. Padre. Então, naquela linha que, como o senhor citou, a conversa que nós tivemos fora do programa, né, um dia desses para trás, na verdade, é um tempo em que as pessoas também ficaram muito feridas com tudo isso, dos dois lados. E a minha postura como pastor é, de fato, ajudar essas pessoas. E eu penso assim, se eu me posiciono de modo, às vezes... Lógico, se tem algum contravalor, eu acredito que eu tenho o direito de dizer que aquilo é um contravalor. Mas, nesses momentos tão complicados, aquilo que às vezes não vai agregar, não vai edificar, é melhor silenciar, exatamente para poder ajudar a curar as feridas e não ser mais um feridor, né? Enfim, alguém que causa mal. Isso. Ana? Essa questão de estar na liderança, de alguma maneira, quando a pessoa chega, ele quer uma opinião. Só que a opinião, ela tem que ter o peso de opinião, não de imposição. Então, se a pessoa sai, eu defendo o candidato X, seja ele qual for, seja qual for a razão da pessoa fazer essa defesa, ele não pode impor ao outro, né? Tipo, se o padre não for do meu candidato, ele é meu inimigo. Não pode ser dessa maneira, né? Porque aí nós estamos, o que a gente tanto luta pela democracia, eu estou impedindo que o outro exerça a sua, porque a minha é mais importante que a dele. Não. Enquanto líder, acolher sim, acho que a gente deve dar a opinião, porque se a pessoa vem em busca, porque ela quer, de alguma maneira, saber o que é que nos rege, né? Mas sempre dizendo... Opinião, né? Opinião. A gente não pode impor. Até o padre falou que não tem o direito de dar a sua opinião. Eu acho que a gente tem até o dever. No sentido de que se a pessoa vem, ele espera algo. Agora, eu disse assim, né, que eu queria, pelo menos o que eu quis dizer, né? Se eu entendo que algo é contravalor, eu vou dizer sobre isso. De certo modo, isso é emitir uma opinião, né? Como a senhora foi muito eficaz na sua fala, né? Muito precisa, sem impor, né? Isso. E também eu acho que você não precisa também insistir no voto ao candidato A ou B, né? Porque quando você vai pro centro do terreiro, pro púlpito da igreja, sei lá, você vai pro círculo... Vai pra vitrine do mundo, né? Não é? É vitrine do mundo. Então, e isso você acaba causando constrangimentos, pessoas se afastam. Eu tenho notícia, vocês também têm, você, o telespectador, também tem, de evangélico que não quer voltar naquela igreja, de católico que mudou de paróquia, porque isso no Brasil inteiro. Por quê? Porque aquele padre, aquele pastor, aquele pai de santo, aquela... Palestrante, ela definiu um voto e fica insistindo no candidato A ou candidato B, que é algo realmente complicado até para a própria região. Então, esse cuidado que nós estamos falando aqui, de ter em relação ao Estado, aí também tem que ter em relação à religião, né? Nosso tempo acabou. Vou ter que voltar para fazer um rápido intervalo, vamos voltar para falar mais um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que já foi muito esclarecedor o pensamento de todos, porque eu não posso perder a oportunidade de vocês aqui para levar ao telespectador, aos internautas, uma mensagem de Natal. Então eu quero aproveitar também esse tempo aqui de vocês para isso, tá bom? Vocês não saem daí, conversa muito interessante. Nós estamos conversando aqui com o Rodrigo, com o Padre Igor e com a Ana Bastos. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora pode acompanhar o final de bate-papo aqui sensacional. Nós estamos aqui com o Rodrigo representando a Umbanda, o Padre Igor representando a Igreja Católica e a Ana Bastos representando o Espiritismo.
E não temos aqui o evangélico, porque o Rominho, infelizmente, não pôde comparecer. Mas você pode terminar de acompanhar, o bate-papo está muito bom. E eu queria voltar agora, eu não podia perder a oportunidade aqui da mensagem de Natal, por isso eu quero voltar rapidamente nesse nosso tema aqui, para depois deixar a palavra com vocês. Eu queria ver a experiência pessoal de cada um, e dentro da sua paróquia, dentro da sua área, no seu terreiro, dentro do centro, em relação a isso. Quer dizer, teve dispersão de ovelhas, quer dizer, teve assim, não gostei, isso aqui não está muito do meu jeito, eu vou procurar para outro lado, porque eu sou candidato tal, não sou tal. Teve isso? Com você, Rodrigo, primeiro. Sempre tem, né? Teve sim. Teve pessoas que não acreditavam que me pediu opinião, né? Uhum. Eu dei minha opinião, não aceitou e se dispersou, preferiu procurar outro caminho, né? Não que seja errado, que cada um tem o livre-arbítrio. Mas agora, foram poucos. E agora, como é que você faz? A pergunta vale para todo mundo. Como é que faz para resgatar isso? Quer dizer, tem jeito de trazer de volta? A pessoa volta sozinha. Tá Precisa a gente buscar, né? Né? Quando a gente faz um trabalho com seriedade, igual é feito na Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, com seriedade, a pessoa pode ir que acaba voltando, né? Quando a água é boa, a pessoa volta na fonte para beber. Volta na fonte para beber. Padre Ivo. Então, eu não sei precisar assim especificamente ali na paróquia da Catedral, né? É um grupo grande, né? Eu não consigo assim definir bem. Mas o que eu posso dizer assim, de modo geral, na igreja, a gente sabe, como o senhor colocou no bloco anterior, que pessoas saíram, mudaram, né? Mudaram de paróquia, ou saíram da igreja, ficaram em casa, enfim, tem essas situações. De minha parte, sempre tentei, durante todo esse tempo, ser um fator de conciliação, mostrando aquilo que a igreja acredita em todos os aspectos, inclusive no Toque de Fé. Tem um Toque de Fé que eu gravei sobre política e religião, né, em que eu colocava ali alguns valores cristãos, colocando como a nossa bandeira é Jesus Cristo, mais do que direita ou esquerda, né? Então, espero que as pessoas que porventura tenham se sentido ofendidas de algum modo, possam lembrar que Jesus é muito maior do que um padre, do que um leigo, do que uma opinião, né? Como cristão, eu professo que ele é a verdade e por isso eu estou ali, independentemente do resto, vou dizer assim, né? Lógico que devo fazer a minha parte para ajudar as pessoas a reconhecerem isso. Tentei fazer isso, então a minha experiência pessoal, né? E peço, né, sonho que aqueles que porventura tenham se sentido ofendidos, seja na política ou em outras ocasiões, né, que possam se recordar que Jesus é maior do que tudo isso. Bacana demais. Ana? Então, a gente veio já de uma dispersão pela pandemia, né? As pessoas já estavam, e inclusive os cultos online criaram uma sensação de que eu não preciso ir à igreja porque eu estou me beneficiando da missa, não sei no caso de vocês se vocês tiveram, nas palestras. Então isso já criou uma preguicinha, né? Na nossa casa espírita, eu não sentia ninguém saindo por causa de política, não. A gente percebeu na rede social um embate um tanto quanto passional, né? Que eu tenho certeza que isso deixou resquícios. Mas, conforme disse o Rodrigo, quando a água é boa e a sede é constante, né, ela sempre vai existir, ora no momento, ora no outro, a fonte está lá, e a fonte é Jesus. Né? Então, você que está nos ouvindo, e se você ainda não voltou para a sua casa espírita, ou para o seu templo de Umbanda, ou para a igreja católica, não permita que isso te adoeça, porque o hospital é nesses pontos e você precisa dele, assim como a gente precisa. A busca não é pela política, né? Não. E sim pelo sagrado, né? Que cada religião tem lá dentro. A gente vai em busca do sagrado, não pelo partido político, não pelo meu irmão que é da política, não pelo pai de santo, pelo padre, pelo pastor, pelo centro espírita, e sim pelo que tem lá, pelo conteúdo, pela água que tem lá, né? Metaforicamente dizendo. A gente vai para matar a nossa sede, para saciar a nossa sede
espiritualmente onde a gente vai. Com certeza. Isso é importante. Eu acho que o líder, né? Ele seja no templo da Umbanda, na igreja católica, no centro espírita, ele acaba sendo uma pessoa mais próxima também do fiel, no sentido de, não vou falar que ele é um psicólogo, mas ele ouve muita coisa, né? Ele é um cara que é procurado, uma pessoa que é procurada, que as pessoas procuram. Eu fico imaginando como é que ele dá com isso agora, porque a Ana falou aí sobre os requisitos, sobre os embates nas redes sociais e teve muito exagero, né? Muito exagero, muita ofensa, tem muita gente magoada. Então, como lidar, né, com essa mágoa que as pessoas trazem? A eleição já acabou e daqui a pouquinho esses dois candidatos estão se abraçando, né, porque a gente sabe como é que é isso. Eles vão lá comer caviar junto, comendo o imposto que a gente paga, e o povo está aí amargurado, brigando, chateado com o outro. Como é lidar com isso, padre? O que o senhor fala para quem está com essa mágoa ainda de política no coração? Lembrar do conselho de Jesus, né? Perdoar. É o que nós... É difícil perdoar, né? Eu acho que não dá para brincar com isso, né? Com o sentimento das pessoas. É difícil, mas é um chamado, né? Porque, afinal, a vida é muito curta para ficar carregando pesos, né? Então, as mágoas, os ressentimentos, as desuniões, tudo isso pesa muito. Então, o convite de Jesus é perdoar 70 vezes 7, como ele perdoou estando na cruz, né? Então... Perdoar é mais barato, não é? Mais barato, custa menos, dá menos trabalho, não é? Mas quando bate no orgulho... Não é? Difícil, né? Aqui, gente, foi muito bom tê-los aqui. Muito bom. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Padre Igor. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer muito grande. O telespectador tem certeza que adorou essa nossa conversa. Mas eu não podia perder a oportunidade agora, nessas considerações finais de vocês, para vocês também deixarem os votos aí de boas festas, Feliz Natal. Então eu começo com o Rodrigo. A câmera aqui é sua, Rodrigo, por favor. Você pode ficar à vontade para fazer suas considerações. Então, desejo a vocês que possam ter um Feliz Natal, né? Com muita luz, com muito amor, que a gente possa deixar renascer nesse período, nessa data que é comemorado o Natal, que dentro da Umbanda nós comemoramos o Natal durante todo o ano, né? Porque todo dia tem que renascer, acontecer o renascimento dentro de nós. Então, que esse renascimento, que essa data possa chegar até você com muita alegria, com muito amor, com muita saúde, com muita paciência e sabedoria. E nunca esquecer de ir agradecer, agradecer, agradecer e agradecer sempre, por hoje e sempre. Bacana. Padre Igor. Antes dos votos de Natal, deixa eu fazer uma propaganda básica. Claro, eu trouxe aqui esta carta encíclica do Papa Francisco, se chama Fratelli Tutti, é sobre a fraternidade e a amizade social, em que ele fala como que essa importância da religião e das várias religiões se unirem em prol do bem comum, ou seja, da verdadeira política. Então, acredito que é um tema que tem tudo a ver com isso que nós conversamos aqui. E acredito eu que se vivermos o que o Papa propõe, que na verdade está interligado com toda isso que dissemos aqui, na verdade viveremos o Natal todo dia, né? Mas de todo modo, desejo a você e a sua família um feliz e santo Natal. E se porventura as mágoas deste tempo de política venham a atrapalhar isso aí, peça a Deus a graça de purificar o seu coração, de dar esse passo em vista da reconciliação, para que este Natal possa ser feliz para todos nós e de fato celebrarmos em nossas vidas o nascimento de Jesus. Feliz Natal! Ana. Que bom que chegou o Natal. Esse tempo em que muitos dos problemas acabam sendo resolvidos. Ainda que seja por aparência, mas esse é um primeiro passo que a gente precisa dar. Até a gente se acostumar e perceber que é muito melhor a gente fazer Natal todo dia. Então, isso tá virando clichê? Talvez. Mas qual clichê que não pode ser uma coisa boa, né? Então, assim como todos nossos irmãos aqui falaram de a gente reverenciar o Cristo todo dia, em nós e entre os nossos, mas que o dezembro realça tudo isso. E a luz do Cristo ela é tão grande que ela faz com que se irmanem todos os povos. Se irmanam todos os povos, por que nós não nos irmanarmos aqui entre nós? Lembrando do Salmo, quão bom é que os meus irmãos meus filhos estejam juntos no mesmo ideal. Então aqui nós somos 3 representantes de religião. Talvez entre os companheiros hajam outras ainda. E aí eu quero lembrar
que a nossa Casa Espírita tem um projeto que visa isso, que é a Jornada pela Paz. Vocês já estão convidados, estou convidando em nome da nossa presidente, né? A Jornada pela Paz, ela visa exatamente isso, de mãos dadas, construindo um mundo de paz. Quer Natal melhor que este? Então é isso que eu te desejo, muita paz. E que você seja paz em todos os seus caminhos. Um bom Natal e um ano novo cheio de alegrias. Muito bom. E lembrando São Nicolau, né? Porque São Nicolau, diz a lenda que foi a partir dele que chegou para Papai Noel. Ele tinha uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte, que cada vez que você ajuda quem precisa, você faz Jesus renascer. É o Natal todo dia, né? Bacana. Então, o nosso tema do Toque de Fé é do dia 19? Não, para você que gravou não, né? Sérgio. O Sérgio, isso. É esse Natal em junho. Bacana demais. Muito bem. Natal, né? Na verdade, eu usei junho, abril, tal, mas é o Natal todo dia. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Panigo. Muito obrigado, Rodrigo. A você que nos acompanhou. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. E até o próximo encontro, se Deus quiser.